Olha, esse aqui é mais um episódio da nossa série Ensaios Selvagens. Eu sou Luiz Carlos de Oliveira e Silva. Ensaio, já falei sobre isso nos vídeos anteriores. Ensaio é tentativa, é um caminhar junto, né? Apresentando o que nós temos, né? Já logrado, já conquistado. E selvagem porque é na forma do improviso, de uma conversa que busca superar aquilo que os livros não dão, né? É o mínimo de intersubjetividade, apesar de que essa subjetividade aqui é a intersubjetividade, como diz os franceses, non compte, né? Falta a interlocução. Mas como eu estou fazendo questão de olhar, eu espero que você olhe o meu olhar, e nesta intercâmbio de olhares, que possa estabelecer um mínimo de uma situação que eu vou chamar de intersubjetividade, ainda que não conte, porque é nessa intersubjetividade, dessa forma selvagem do ensaio, que pode acontecer algo que é condição sine qua non para a compreensão do que seja filosofia. Já fiz menção ao fato de Sócrates, né, se recusar a escrever. Não era um capricho, né? Sócrates não. Ele explica por que que ele não escreve. Eu escrevo porque a palavra escrita não permite, não interpela. Isso, minhas palavras, não interpela o sujeito que lê. E sem essa interpelação, não acontece um elemento no interior do qual se dá a filosofia. Eu tô interpretando, ele não disse exatamente assim, né? Eu estou trazendo para mim, porque eu fui interpelado por essa questão, só que não escreve. Isso me interpela, e essa interpelação exige que, uma vez interpelado, eu absorva, eu elabore, eu metabolize. Esse é o insight. E o que eu metabolizei resultou nisso que eu estou dizendo que estou fazendo. Então, a filosofia, para acontecer, ela tem um pressuposto, ela tem uma exigência que não é essa exigência requerida para a compreensão, para o estudo da matemática, por exemplo, ou da história, da geografia, e tem outras exigências. Mas essa exigência que eu estou tentando descrever, não dizer descrever, não teorizar, viver, apresentar em estado bruto, da forma de um ensaio selvagem, essa exigência é típica da filosofia, não é? Então, era por isso que Sócrates não escrevia. E quando eu falei isso, Platão funda a academia, ele está, ao mesmo tempo, traindo Sócrates, mas tentando consagrar nessa traição o espírito socrático, que adquire essa traição que tenta resgatar na traição o espírito do mestre, adquire a forma do diálogo, da interpelações mútuas. O que é o diálogo? A gente começa uma formulação a que aparece, a que brota quase que espontaneamente do nosso espírito. Eu falei da intuição, né? Da qual parte? Das intuições no sentido daquela coisa que não agride o meu pensamento, minha experiência cotidiana, vulgar, do senso comum. Intuição é isso, né? Nesse sentido. Uma dessas intuições míticas, não é nesse sentido. É parte disso e vai, a partir daí, indo em direção a formulações cada vez menos intuitivas, até chegar a formulações contra-intuitivas, como, por exemplo, a relatividade, o Einstein, que é totalmente contra-intuitiva, né? A curvatura do tempo, a relatividade do tempo, a curvatura do espaço, são contra-intuitivas. Por quê? Porque não tem representação na minha experiência sensível, né? Então, ali o Platão, portanto,
rompeu com o mestre no sentido, eu vou escrever para que essa experiência nossa não sobreviva a nós, que elas tenham, assim, forneçam um legado, por isso tem que se escrever, mas respeitando o mestre, não por um respeito, vamos dizer assim, honorífico, né? Mas por um respeito à essência mesmo que é a filosofia. Eles encontraram o método da dialética, ou seja, arte da dialética, como se diz, arte do debate, arte da conversa, coisa que nos falta tanto, né? Tanto, né? Como a gente discute mal, né? Como a gente conversa mal, como a gente não conversa. O que tem são solilóquios simultâneos que, que se apresentam infamemente como diálogo, né? Caramba, isso é uma falha muito importante da nossa cultura. Mas voltando aqui, olha, esse falar confuso é o modo selvagem do ensaio. Isso tem uma serventia que é de criar um clima. E é só na vivência desse clima que a questão da filosofia como ciência do ser pode se apresentar como alguma coisa que ela é, em verdade, algo que nos concerne aqui e agora. A filosofia nos concerne aqui e agora. Essa é a verdade da filosofia. A verdade da filosofia consiste em ser algo que nos concerne aqui e agora. Nessa vidinha mesmo que a gente tem. Não numa vida excepcional do filósofo. Isso é fantasia. Nessa vida nossa aqui, com Bolsonaro, com Lula, com contas de condomínio a pagar, com plano de saúde exorbitante, com juros, não é, estratosféricos que são racionalizados pela Globo News como algo como se fosse o movimento das marés. Não é? É isso. A filosofia nos consegue tudo isso. Ela ajuda a tirarmos os véus e ver com uma nitidez ímpar que só a filosofia nos permite esse nível de nitidez. Agora, ver as coisas com nitidez tem seu preço. Tem uma dúria e uma delícia, né? Que vem no pacote junto. Ok. Mas voltando lá. O Platão, então, a forma dialogal, era a forma de manter vivo o espírito socrático, do diálogo, da chamada ironia socrática, que é o seguinte: Sócrates diz o seguinte, foi dito, né? Ficou consagrado o Sócrates a essa frase: só sei que nada sei. Isso não tem nada de humildade aí, zero. Ele está querendo dizer o seguinte: isso que se toma como saber não é saber. Mas eu só posso dizer isso não dando uma carteirada, dizendo o seguinte: esse saber é falso porque aqui tem um saber verdadeiro. Ele não tem saber verdadeiro. Ele só sabe que esse saber não é um saber verdadeiro porque ele está colocando, chamando a atenção para a exigência de uma coisa, chamando a atenção para uma lacuna da cultura grega. E como lacuna não é vista. Ele só sabe que nada sabe porque ele percebeu essa lacuna. Ele está tentando compartilhar essa experiência dessa lacuna com os seus compatriotas e contemporâneos, no sentido de chamar a atenção para a necessidade de preencher essa lacuna. Essa lacuna é o conhecimento teórico. O que o grego tem é um conhecimento, digamos assim, empírico. É um saber fazer. O saber teórico é de outra ordem. É uma teoria sobre o fazer. Isso o grego não tem. O grego tem, ele sabe fazer, mas não sabe por que faz dessa forma e não de outra. Isso é que falta. E para o Sócrates, para superar a crise que se avizinha bruta da cultura grega, pela perda do mito e pela dilaceração imposta como perspectiva, como desdobramento possível pela sofística, essa crise que se anuncia bruta exige uma solução que, para Sócrates, passa pela construção do conhecimento teórico. É isso que vai fundar a metafísica. Então, ele precisa chamar a atenção para essa lacuna, dizendo, isso que se tem como saber não é saber, porque ele tem uma base bruta, porque ele é
ele é uma elaboração não mediatizada da prática. É o saber do sapateiro, sabe fazer muito bem sapato, mas diante de uma crise, esse saber empírico não dá conta das tarefas e dos desafios que se avizinham. Eu chamo atenção para isso. E Platão vai dar sequência a essa tarefa, a essa missão socrática, ao modo platônico, traindo o mestre sem querer traí-lo. Para Sócrates nada escreveu, Sócrates escreve, Platão escreve, mas mitiga essa traição pela forma dialogal. Uma forma. O que é o dialogal? A gente começa de uma formulação, aquela que é espontânea, que brota e nós vamos criticando, não é? Vendo seus defeitos, de tal maneira que agora nós temos uma formulação melhor. A gente critica no sentido de se debruçar sobre essa formulação segunda e percebemos os seus defeitos e superamos esses defeitos, fazendo uma formação terceira. E assim, ascensionalmente, a dialética ascensional platônica. Agora, como é que se dá esse caminhar? Não se dá esse caminhar dizer o seguinte: essa formulação um ela é falsa e inadequada porque a formulação 2 é superior a essa. Não é contrapondo formulações, porque não se tem a formulação 2 para negar a formulação um. Se nega a formulação um criticando a formulação um desde a formulação um mediante o quê? A razão. Então, a razão é um caminho. É uma espécie assim, de autocorreção imanente do próprio pensamento. Totalmente diferente do que acontece na cultura judaica, que as grandes questões são resolvidas como? Não dessa forma dialogal. São resolvidas mediante a consulta ao livro. Porque o livro, como é a verdade revelada por Deus, no livro está ali inútil, todas as respostas para todas as questões que a humanidade pode se colocar a si mesma, no passado, no presente e no futuro. Cabe o quê? Saber ler. Cabe, portanto, desenvolver ciências hermenêuticas de leitura. Está tudo no livro. Na cultura grega, não tem revelação. Ele só tem a própria razão imanente ao pensamento, que precisa ser desenvolvido. Isso que é do mito à razão. Depois a gente vai falar outro dia sobre isso. Muito bem. Então, a filosofia é essa atividade que vai se estabelecendo nesse caminhar, vai cristalizando as suas conquistas na forma do conceito. A compreensão do conceito supõe a vivência desse percurso. Aí que está o problema da filosofia. Ela exige um convívio com o problema, um convívio com a questão, diferentemente das outras ciências que, de certa maneira, me faz um apelo quase que racional, matemática, por exemplo, um apelo basicamente racional. Eu não preciso viver a matemática no cotidiano para ser um grande matemático. É quase que fosse uma experiência estanque. A filosofia não é uma experiência estanque. Não há lugar específico da vivência da filosofia. A filosofia está em tudo. A academia é um lugar de reflexão da experiência, que está em tudo. Muito bem. Então, essa experiência ascensional vai cristalizando a cada momento o conceito e resulta daí a doutrina, como como a articulação dos conceitos. Mas há um conceito maior, que é o conceito que diz: o que é isso que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui fazendo filosofia. Mas o que é filosofia? É ciência do ser. E o que é o ser? O ser é aquela perplexidade a que eu fiz referência, que acomete os alunos, os estudantes de filosofia, quando entram na faculdade. A compreensão disso supõe a vivência.
É como se fosse o seguinte: eu conheço uma pessoa há 20 anos, e eu me interessei, eu debrucei sobre a alma daquela pessoa, e a vi aquela pessoa nos mais variados situações da vida, e posso dizer, depois de 20 anos, eu conheço fulana, ou fulano. Aí chega o interlocutor e diz: ah, então, diga o que ela é, quem ela é. Eu não vou poder dizer. Mesmo me sentindo confortável em dizer, eu conheço fulano, mas eu não posso dizer que fulana é complexa demais para ser dita, mas eu a conheço. Poucas coisas que acontecem, me surpreendem, mesmo que elas sejam as mais aparentemente contraditórias, mas toda aquela contradição cabe nisso que eu digo, eu conheço fulana. Por quê? Porque eu vivi, convivi. Eu não posso dizer. Então, a filosofia é esta vivência que só pode ser dita assim, é a ciência do ser. E para quem tem a vivência, compreende. Para quem não tem a vivência, não compreende. Aí tem esse problema desses livros de introdução à filosofia. A palavra introdução está legal, é correto. Introdução é intro para dentro do movimento. Introdução, movimento de entrada. Eu só faço um movimento de entrada se eu estou fora. Então, essa expressão introdução à filosofia supõe que há uma coisa da qual eu estou fora e quero entrar. Tá certo. Então, eu pego, compro um livro de filosofia, introdução à filosofia, leio e continuo fora. Essa é uma experiência quase que universal de quem pega um livro de filosofia na vã suposição de que, ao ler com afinco aquele livro de introdução à filosofia, eu vou saber o que é filosofia. Não vai saber. Se aquela leitura não estiver acompanhada, aquela leitura acompanhada da vivência das questões no modo da observação que visa a expressão conceitual. Vai continuar fora. Vai ter uma informação. A filosofia surgiu no século XVII, na passagem do século sétimo, sexto. O primeiro filósofo foi o Italo de Mileto, a questão da física, da arqué, aí tem a escola de Eleia, depois tem os demais, os Demócritos, aí chega em Atenas, sofistas e Sócrates, e o Platão, e depois Aristóteles, que rompe com Platão, a corrente idealista, a corrente materialista, depois vem a invasão da Macedônia, que pega a cultura grega e leva para fora das fronteiras gregas, dando origem à cultura helenística, Alexandria, depois chega em Roma, e em Roma vai haver um encontro da tradição metafísica grega, do racionalismo grego, com o cristianismo, aí tem a patrística, os primeiros... Aí vai saber disso tudo, vai ficar uma pessoa culta, né? A Idade Média, depois São Tomás de Aquino, que não vai usar Platão como substrato da teologia, como fez Santo Agostinho, e vai usar Aristóteles. Aí depois vem o Renascimento, Giordano Bruno, que vai ser morto pela Inquisição. Aí depois tem... vai ficar só culta. E vai continuar fora da filosofia. Porque a filosofia não se deixa dizer o que ela é mediante informação. Nós precisamos romper com a cultura da informação. Não sou contra a informação, mas sou contra supor que, obtendo informação, se obtém saber. Não. Em geral, não. Saber não vem da informação. Saber vem da ruminação, da experiência vivida. Porque ruminação sem experiência vivida não é ruminação. Ruminação é de algo vivo. E esse algo vivo só pode vir da vivência. Evidentemente que dessa ruminação da vivência pode resultar informação, mas como derivativo. Eu obtendo a informação sem a ruminação, eu não tenho sabedoria. Né? Em geral, as pessoas muito informadas não são sábias, em geral. Agora, tem gente sábia que tem o que dizer como informação, se brota. Isso brota da experiência vivida, e a filosofia é a experiência vivida no registro do conceito.
Então, qual é o conceito da filosofia? É a ciência do ser. Mas o que é o ser? O ser é. Isso é contraintuitivo, ainda que profundamente verdadeiro. E o que é filosofia? É a ciência do ser. E a ciência. E a, e a compreensão disso mostra o que a verdade, a filosofia é, em sua verdade, algo que nos concerne aqui e agora, ainda que ela se apresente de uma forma que aparentemente não nos concerne, porque ela se apresenta na forma da abstração, abstrato. Mas aquela abstração testemunha o que é de mais concreto, que é a experiência do ser. Então, preciso sair desse embaraço. Como? Convivendo. Estes ensaios selvagens têm essa pretensão, ao mesmo tempo singela e profunda, de realizar um convívio que possa simular, ainda que dessa forma, uma relação dialogal, na qual as questões da filosofia se apresentam como prática, como experiência vivida. Fico por aqui. Até mais.